Bom dia a todos e todas. Estamos dando início, pelo menos essa é a intenção, à reunião pública convocada pela Comissão de Fiscalização e Controle para tratativas referentes ao PL 05 de 2024, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência. E eu explico. Esse PL chegou, começou a tramitar pelas comissões. Nós tomamos o cuidado de solicitar na Comissão de Economia o agendamento desta reunião. Por quê? Porque nós temos tido um problema muito sério com o governo da prefeita Suelen Rosim, no que diz respeito ao controle social. Não foi diferente, quase um ano de tratativas em torno da criação de algumas coordenadorias, que, a meu ver, ainda não disseram a que vieram. Nós debatemos aqui por um longo tempo a criação da Coordenadoria de Habitação, vereadora Chiara, a criação do departamento também da causa animal, e acho que teve uma terceira. Mas não era coordenadoria, né? Era o fundo. A questão é a seguinte: quando se cria uma estrutura dentro da máquina pública, ela precisa obedecer a um propósito. Em ano eleitoral, quando você cria e o projeto não vem lastreado de debates que garantam esse controle social, para debater o que se busca, principalmente quando você está criando novos cargos, isso é muito delicado. Porque aí a gente fica com aquela sensação de criar por criar, ou de criar e ainda assim não atender, ou de criar e se ter uma expectativa de quem é que vai ficar com esses cargos, por estarmos em ano eleitoral. Esse é um debate frequente aqui, principalmente quando não há as diretrizes no campo político para aquilo que se está criando. E, principalmente no ano eleitoral, quando tudo que a gente não quer é que uma causa tão importante, tão nobre, tão essencial, que são os direitos dos PCDs, possa se transformar em mera bandeira eleitoral ou eleitoreira de eu fiz, ainda que não se atinja os objetivos. Então, a intenção aqui era muito parecida com aquela que nós tivemos por ocasião dos demais departamentos. Vou citar aqui só o de habitação. A despeito de tudo que nós dissemos aqui, questionamos, formulamos questões por escrito, fizemos reunião pública, fizemos audiência pública. Hoje é uma estrutura inócua, mas criou lá quatro cargos, Chiara. No Departamento do Meio Ambiente, lembrei o terceiro, era do Meio Ambiente. Chocou a casa quando a primeira nomeação foi alguém que teve que sair de um cargo de confiança da Indurb e já assumiu um espaço estratégico sem nenhuma expertise ou experiência na área. Então, criar departamento para quê? Para quem? Com qual foco? Com qual poder do controle social? Era esta a discussão que nós pretendíamos fazer nessa manhã. E por que eu estou dizendo era? Porque, isso aqui, para mim, é outro fato inédito. Nunca recebi tanta justificativa de ausência, em cima da hora, de que os secretários não estariam aqui. Nenhum. Nenhum. A convocação desta reunião pública convocava 5 secretários. Eu estendi o convite para entidades.
Mas eu convoquei somente os secretários. E não estou vendo nenhum aqui. 5 secretários. Assistência, saúde, jurídico, educação e finanças. Porque política pública também não faz. Sem viabilidade jurídica, técnica e financeira. Se não disser de onde sai os recursos, o fomento e o financiamento, e o que se pretende, vira mera estrutura. Mais uma. Não aceito. Não admito. Não admito. Quantos funcionários que estão aqui, quantos servidores que estão aqui são da SEBS? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos funcionários são da saúde? 1, 2, 3, 4, 5. Negócios jurídicos? 1. Educação? 1, 2, 3. Finanças? 1, 2. Com todo respeito aos servidores. Estão todos dispensados. Podem voltar aos seus locais de trabalho. Essa reunião está encerrada com o governo. Vai ser reconvocada. Eu quero nessa mesa os secretários. Isso não é nenhum demérito aos servidores, mas quem estabelece as políticas públicas e dá as diretrizes são os secretários e a prefeita municipal. E todos, sem exceção, disseram que não podem estar aqui. Todos. Vereadora Chiara, nenhum dos secretários. Será isso um novo prenúncio de como o governo municipal, a prefeita Sueli Rosim, o executivo, quer travar uma batalha com esse poder? De, em pleno ano eleitoral, se criar estruturas e os secretários, que são os responsáveis pelas pastas, simplesmente acharem que têm o direito de sair da mesa? Não vão. Vai ter que vir aqui discutir. E já vou avisando, à tarde tem outra, que nós vamos discutir o redimensionamento dos cargos da educação. Que não é o primeiro projeto aqui na casa, mas não está estabelecido os objetivos. Já estou avisando. Os secretários que foram convocados, que estejam aqui no horário convocado. E esta reunião de hoje, eu quero dispensar a todos os servidores, agradecendo a disposição e o atendimento. Sei que vocês estão aqui na missão, não é? No mistério de vocês, que têm superiores hierárquicos e que determinaram que, independente de convocação, porque nenhum de vocês foram convocados, eu só convoquei o gabinete, convidei a prefeita e convoquei os secretários. E o governo decidiu esvaziar essa reunião. Mas ela vai ser reagendada. E vai ser nos termos em que a Comissão de Fiscalização e Controle considera necessária para aprofundar esse projeto que quer criar uma estrutura. Aqui não. Aqui a prefeita Sueli Rosim não manda. Pode mandar em meia dúzia aí que se submete. Nas comissões permanentes desse poder que tem papel fundamental, legal, político e constitucional. Não manda. Então eu agradeço. Peço que os senhores e as senhoras retomem os seus locais de trabalho. E peço que as entidades que aqui estão permaneçam. Nós vamos fazer uma roda menor aqui e eu quero fazer a sequência desta reunião com as entidades. Eu sei que pelo menos a APAI, a FAPAB, a Sorri estão aqui. Devem ter outras. Aqui também eu estou vendo a Renata Ferregutti, né, que é do Lions Rotary, né, Autismo. Conselho também. Por favor. Então, eu agradeço, dispenso os servidores que foram enviados aqui para a audiência pelos secretários, e fiquem os secretários alertados de que não conduzem as reuniões das comissões permanentes dessa casa. Essa reunião será redesignada, e os senhores serão reconvocados a estarem aqui para debater politicamente, administrativamente, estrategicamente a estrutura que estão propondo.
Eu vou pedir para a assessoria rapidamente organizar a mesa central. Sim. E vou convidar as entidades que estão aí, por favor, a adentrarem para nós fazermos a discussão. Não sei se todos conhecem os termos com que a lei foi enviada aqui para casa, não é? Mas vamos aí rapidamente providenciar essa... Hã? Suspender? Camila, é melhor suspender por 10 minutos até ajeitarmos aqui a composição da mesa? Tá. Vamos suspender por 10 minutos e retomamos na sequência com a recomposição da mesa aqui no plenário, com as entidades, para debatermos, então, o processo 011 de 2024, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência. Voltamos em instantes. Bom dia novamente a todos e todas. Retomando, então, nós tivemos que tomar a atitude drástica de, não é, dispensar aqueles servidores que foram aqui enviados pelos secretários, os 5 secretários que foram convocados pela Comissão de Fiscalização e Controle, quais sejam secretária do Bem-Estar Social, Ana Cristina Salles Toledo, secretária municipal de Saúde, Júlia Putomati, secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor Freitas, secretário municipal de Educação, Nilson Girardello, secretário municipal de Finanças, Everton Basílio. Nós convocamos essa reunião pública para debatermos o processo 011 de 2024, que é o projeto de lei 5 de 24, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência. Relembrando aqui, nós tínhamos aqui pelo menos uns 20 servidores de todas as pastas dos secretários envolvidos nesta convocação, porém, nenhum secretário de governo presente à reunião, que mostra um desprestígio do governo Suelen Rosim à pauta PCD, ou seja, respeito zero ao debate, importante estratégico para a agenda cotidiana, dificílima e emblemática das pessoas com deficiência. Isso é muito grave. Por quê? Porque não é a primeira coordenadoria que se cria, nós já tivemos outros debates dessa ordem, e também estão se tornando estruturas vazias, e que servem apenas ao propósito de se dizer, eu tenho a estrutura, e de se colocar ali alguns apaniguados políticos, em pleno ano de eleição. Isso nós não vamos mais admitir. Nós tivemos aqui um ano de discussões duríssimas em torno da criação dos departamentos de habitação de interesse social, que não passou de ilação, da causa animal, o do meio ambiente. Então, essas estruturas não são cabides de emprego. E no meio ambiente chamou muita atenção, como eu já disse aqui no início da reunião, que alguém que saiu de lá da Endurbe, um cargo comissionado, sem qualquer vínculo com a estrutura funcional, caiu da Endurbe, caiu de pé num departamento recém-criado, num dos cargos mais estratégicos. Ora, em ano de eleição, nós não vamos admitir que uma pauta tão importante como é a do PCD se transforme em agenda eleitoral para virar carimbo no programa de governo deste ou daquele, para dizer, eu criei uma estrutura, e essa estrutura não seja efetiva. Tem muitos desafios para a gente superar. Eu não sei se todos têm conhecimento, nós não vamos avançar muito nesta reunião, não é? Nós vamos remarcar, vou remarcar já para a próxima semana, porque eu quero que as entidades tenham a oportunidade de estar aqui na mesa com o gabinete da prefeita e com todos os secretários envolvidos na criação de um departamento. Senão o debate se torna vazio. Isso nós vamos exigir, porque, além de ser nossa obrigação, é nosso direito, como vereadores e comissões permanentes aqui da casa. Esse PL chegou aqui na casa em fevereiro, no dia 15, e aí foi enviado com a seguinte ementa pela prefeita. É o presente para enviarmos a esta casa o projeto número tal, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência. E leia-se aqui, deficiência no sentido amplo, no sentido lato, não no sentido estrito.
Então, por isso que é importante nós debatermos que seja, de fato, uma coordenadoria que dê conta das agendas transversais, não é? Multissetoriais que o tema engloba. A prefeita, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ela sancione e promulga a seguinte lei. Isso é o cabeçalho de todo o projeto, tá? Não aprovou ainda, não discutiu, isso é só o começo. Então, aqui só para a gente dar ciência para vocês. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, tendo por objetivo planejar, executar, fiscalizar e propor diretrizes visando a implantação de políticas públicas para o fortalecimento da rede de atendimento à pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, doenças raras e invisíveis, ficando diretamente vinculada à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. A gente tem debatido bastante isso aqui, né? Até onde vai esse guarda-chuva da SEBS? Até quando políticas públicas específicas serão braços da assistência social? Ainda que a gente defenda uma assistência social emancipadora, né? Que repousa lá nos princípios do Sistema Único da Assistência Social. Mas está na hora de um município do tamanho da importância e da complexidade de Bauru tratar as políticas públicas específicas como elas são. Políticas públicas específicas. É a questão racial, é a questão da criança, é a questão da mulher, é a pauta indígena, que nós temos uma, não é? Uma pauta bastante crescente. Artigo 2º. A Coordenadoria de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência executará suas ações de forma articulada com o órgão gestor da política de assistência social e demais políticas públicas, tendo por atribuições. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, vamos discutir, quem tem que encaminhar é a SEBS. Se é para ser mais do mesmo, não cria. Não é? Se eu dependo da SEBS para tudo, então vamos continuar, né? Não vai dar a autonomia que o tema requer. E, promover o assessoramento de forma intersetorial no que se refere a questões relacionadas à pessoa com deficiência, objetivando suporte às ações da chefe do Executivo e do órgão gestor de políticas de assistência social. 2. Apresentar diretrizes e estudos para a implantação de ações governamentais de modo transversal, articulando com as secretarias municipais e demais órgãos públicos para a implantação de políticas públicas no município. 3. Fomentar e apoiar serviços, programas e projetos que tenham como objetivo a garantia de direitos das pessoas com deficiência e suas famílias. 4. Promover a realização de estudos, pesquisas, com a finalidade de viabilizar o diagnóstico da pessoa com deficiência em âmbito municipal. Isso aqui é em vários temas, né? É tão óbvio. Isso é diretriz de governo, isso é diretriz de executivo. Você não precisa criar um departamento para dizer que você tem que levantar dados. É como debater déficit habitacional quando se criou o departamento, você não tem um levantamento específico de déficit, porque demanda não é déficit. Não é? Essas estatísticas de quem procura casa para alugar, casa para comprar, isso não é dado verdadeiro. Não é? Você tem que levar vários itens técnicos em conta. A pessoa com deficiência, da mesma maneira. Nós não temos esse levantamento estatístico. E nós temos muitos problemas com a nossa rede municipal. Muitos problemas com a nossa rede municipal. Em que pese a secretaria agora ter dado uma sinalização de uma parceria que eu ainda considero muito diminuta com a AFAPAB, o debate que nós teremos à tarde, que repousa no redimensionamento de quadros da educação, tem muito a ver com uma série de doenças da mente. Muitos problemas. Muitos problemas. E a falta de conhecimento, de técnica, de uma diretriz específica tem causado problema. O número de baixo em servidores é muito grande. Eu não estou falando de absenteísmo, estou falando de pessoas que desistem, porque não tem o suporte necessário para continuar atendendo, principalmente cuidadoras. Então, isso é o fracasso da gestão. 5. Acompanhar e fomentar as normativas e legislações referentes à pessoa com deficiência. 6. Acompanhar e assessorar a rede de serviço. Posso fazer uma parte? Pode.
Pode pegar o microfone aí. Olha, meu nome é Ariane, eu estive como coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência até dia 5 de janeiro desse ano, quando foi startada a nova eleição, que, inclusive, eles tomaram posse no dia 3, e a eleição da mesa diretora será dia 25. Então, assim, o que eu observo em todos esses itens elencados aqui como obrigatoriedade da coordenadoria? Isso daqui é muito parecido com a lei do COMUD, entendeu? Muitas obrigatoriedades que constam aqui, já tinha notado, elas já existem na lei do COMUD, entendeu? Só que um dos pontos mais importantes, eu não vi aqui, que, no caso, seria a realização do censo municipal, saber onde estão as pessoas com deficiência. Porque não se cria política pública para um público invisível, gente. Sabe? Eu acho que essa pauta aqui, ela cabe discussões assim gigantescas. Não se pode criar um projeto como esse simplesmente por criar, sabe? Eu particularmente, eu acho que isso daí tem que ir além dos interesses políticos, entendeu? E tem que ser efetivos, porque, senão, correremos o risco de ter mais uma coordenadoria ineficiente, entendeu? Por exemplo, temos uma comissão, a Comissão Permanente de Acessibilidade, que é ligada à CEPLAN, ela é composta, né, tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil, inclusive o COMUD tem 2 cadeiras, o Conselho do Idoso também tem uma cadeira. E o que acontece? Essa comissão, ela tem um poder gigantesco, sabe? Bauru poderia ser extremamente acessível se ela fosse aplicada ao pé da letra que está no decreto que rege a ela, entendeu? Na lei que rege essa comissão. E não é isso que acontece, entendeu? Então, o que me preocupa bastante é a mesma preocupação que a vereadora tem, que você tem, que as 2 vereadoras aqui presentes têm, que seja mais uma criação simplesmente ineficaz, entendeu? Apenas para um pulo eleitoreiro num ano em que todo mundo está de olho na reeleição, entendeu? Então, isso é muito sério. Eu não estou aqui para defender nem jogar pedra. A única coisa que eu estou aqui, enquanto controle social, embora eu não esteja mais no Conselho, eu estou aqui pleiteando uma coisa que funcione para as pessoas com deficiência, que funcione para mim, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Então, tudo que acontecer e for melhor para a pessoa com deficiência, eu vou tirar partido disso, entendeu? Então, é inaceitável, até porque esse PL aqui, ele não foi discutido com o Conselho. O ano passado, em setembro do ano passado, houve uma reunião proposta pelo vereador Júlio, que deveria estar aqui e não está, entendeu? Lá no Palácio das Cerejeiras, com a Suelen e outras organizações sociais, né? Proposta até provocada por uma mãe que tem um filho com deficiência e que precisaria de uma assistência especial na área da saúde dentro do âmbito escolar, que também não existe. Então, enfim, nessa reunião foi-se comentado, foi cogitado a criação de uma secretaria. Chegamos lá pedindo uma secretaria, porque uma coordenadoria como essa, ela não vai acontecer, não vai ser efetiva, entendeu? A não ser que ela seja muito bem gerida, entendeu? E haja uma grande modificação nesse texto aqui, que eu tenho propostas para fazer. Entendeu? Depois até converso com você à parte. Então, o que muito me indigna, gente, eu não poderia deixar de me manifestar nesse ponto, porque me incomoda bastante olhar para isso aqui e ver vários tópicos que constam na lei do COMUD e que a gente, enquanto conselho, não consegue executar, porque muitas vezes a maioria das vezes, a gente não tem o poder da caneta. O conselho não executa. Entendeu? Então, a gente fica na dependência, realmente. E o Conselho está ligado à Secretaria da Assistência. Ou seja, teve até um conselheiro que foi eleito agora, mandei para todo mundo, né, esse PL, e ele até me questionou. Ele falou assim, mas aí, com a aprovação dessa coordenadoria, o Conselho vai ser ineficaz.
Para que existir o conselho se vai existir uma coordenadoria? É mais do que isso. Né? Quando você Então, cita é isso. a comissão de acessibilidade ligada à Endurbe, você vai lá no item 7, aí você vai ver provavelmente a reprodução dela também. É um Ctrl+C isso aqui. Aqui, ó, visibilizar ações que garantam acessibilidade, eliminando barreiras arquitetônicas, bem como recursos de tecnologia assistida, principalmente nos órgãos públicos, e demais ações em consonância com a BNT NBR 9050, que dispõe sobre acessibilidade e edificação mobiliária, espaços e equipamentos urbanos. Então, de fato, é meio que Ctrl+C, Ctrl+V. 8º, propor fóruns de discussão, seminários, encontros e demais eventos para debater em conjunto com a sociedade questões relacionadas à pessoa com deficiência. 9, fomentar a capacitação dos profissionais dos órgãos públicos municipais que atuem nos atendimentos de pessoas com necessidades complexas de comunicação, proporcionando acessibilidade em comunicação suplementar, bem como a capacitação referente à língua brasileira de sinais, Libras. 10, prestar assistência ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na verdade, ocupar o lugar dele, né? 11, fomentar a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tendo como objetivo a captação de recursos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. 12, aqui nesse 11, uma crítica, né? Porque quando você cria uma estrutura e você vincula um fundo, a melhor e maior obrigação, por isso que nós convocamos o jurídico e a finanças, é dizer quais os critérios serão estabelecidos para que, de alguma forma, esse fundo seja movimentado, né? Como ele vai ser alimentado? Recursos de qual ordem? Né? Como que vai sair de onde? Para você manter permanentemente esse fundo sendo ampliado e movimentado. Só terminar rapidinho a leitura para a gente já abrir a discussão. 11, fomentar a criação do fundo, já foi. 12, propor ações em conjunto com o órgão gestor da política de assistência social para a realização da Semana Municipal de Prevenção às Deficiências e Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei Municipal. 13, propor ações intersetoriais visando a não violação de direitos da pessoa com deficiência, criando fluxos de atendimento qualificado quando ocorrer situações de violência. 14, realizar intercâmbio com instituições públicas, privadas, estaduais, nacionais e estrangeiras que tratem da temática da pessoa com deficiência, tendo como objetivo executar as ações no âmbito municipal, em consonância com as diretrizes nacionais e internacionais. 15, elaborar de forma conjunta com o órgão gestor da assistência e conselho o Plano Municipal de Política para a Pessoa com Deficiência. 16, fomentar parcerias visando a inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Artigo 3º. Aí é que entra as partes, né? Vamos focar aqui no 3º, no 4º, no 5º, que pode ser o espírito dessa lei. Acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 17 da Lei Municipal 3601 de julho de 93, com a seguinte redação. Artigo 17, parágrafo 4º. A Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, integrando, inciso 1º, a divisão da pessoa com deficiência. Então, entrou na estrutura do PCCS, Kiara, criou a coordenadoria, já entrou lá no organograma das divisões, por quê? Por conta agora do artigo 4º e 5º. Artigo 4º. Fica criado no quadro de cargos em comissão, ou seja, pode ser externa corporis, de fora da prefeitura. Está entendendo? Pode ser, não é? Pode vir de Birigui, de Agudos, não é? Pode vir de São Carlos, pode vir de Rio Claro, entende? Barrinha. Um cargo em comissão de coordenador de políticas para a pessoa com deficiência, padrão de referência C24 da grade salarial. Vê para mim, Guilherme, o C24 do padrão, o padrão referência C24 da grade salarial dos cargos em comissão, se você verificar qual que é o salário que está sendo proposto. Artigo 5º. Fica criado no quadro de funções de confiança da Secretaria do Bem-Estar Social, uma função de confiança de diretor de divisão,
com padrão de referência C27. Já vi essa aí também. Da grade salarial de técnicos da Lei Municipal 5975 de 2010. Gratificação de 40%. E já nasce ali com 40%. Eu suponho que já possa até ter quem será. Né? Deus do céu. Sexto, fazem parte integrante dessa lei, os anexos e tal. A coordenadoria contará com dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Veja só, é isso que nós não queremos, nós não vamos admitir. Eu não vejo aqui, por exemplo, nenhum critério que faça, por exemplo, que esses nomes, ainda que fossem em comissão, vereadora Chiara, se pudesse ter aqui que passar pelo fórum, que se tivesse que passar pelo conselho, por exemplo. Porque vai trazer quem? Alguém que tem expertise? Que atua? Que já trabalhou com o controle social? Que trabalhou dentro da estrutura de governos? Não é? Qual que é a lógica? Essa pessoa não teria que ser sabatinada? Vai poder vir de qualquer lugar desse planeta e ir lá assumir esse cargo, não é? Quando tudo que ela será obrigada a fazer é aquilo que já está aqui, que o Conselho já tem obrigação de fazer, como controle social, e que a Comissão de Acessibilidade da Endurbe também já tem. Então, é sim... Da CEPLAN. É simplista demais. É simplista demais. Eu vou abrir rapidamente para vocês comentarem, só não vamos aprofundar hoje. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer de novo. Não é? E aqui, entre nós, eu acho que nós temos, se não a mesma, mas opiniões muito parecidas. É necessário discutir antes de ampliar cabide. Não pode ser cabide. É um tema importante, relevante, como era o debate da habitação de interesse social, e acabou do jeito que está lá, com a criação de outros 4 cargos na estrutura, não é? E a gente já sabia que era natimorto, porque eu discutia na época, o Girardello, que hoje está lá ajudando a prefeita a destruir a educação, estava lá na época atrapalhando os rumos do planejamento urbano na CEPLAN. Aí eu dizia, como é que você cria uma estrutura de departamento que não tem assistente social para fazer o trabalho de regularização fundiária e de política municipal de habitação de interesse social? Como você vai fazer isso sem criar nas estruturas assistentes? Resultado, está patinando lá. Está patinando lá. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça em pleno ano eleitoral com um tema como esse. PCD, não. Nós não podemos. Nós não podemos, nós não vamos. Chiara, quer falar? Pode falar. Bom dia a todos, eu sou Luci, coordenadora técnica da PAI, né, aqui representando aí o nosso presidente. A PAI Bauru, 59 anos atuando em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Quando a gente ouviu, né, esse assunto da coordenadoria, nos encheu de alegria, pensando assim que ações para tirar a pessoa com deficiência da invisibilidade seria criada aí nesse momento. Então, é muito importante, sabemos no dia a dia o quão, né, depende de orientação, de acesso à informação, para que a pessoa com deficiência realmente conheça seus direitos e consiga acessar os atendimentos. Quando falamos principalmente em reabilitação, pensamos em tempo, a estimulação precoce, todos os segmentos, aí, não só da saúde, da educação, mas sabemos que muitas vezes as pessoas com deficiência, por falta de informação, perdem tempo de acessar os serviços. Então, essa discussão, acho que ela é extremamente importante, é necessária, realmente trazer a pessoa com deficiência o acesso para que ela possa se sentir, né, acolhida e que realmente ela possa se direcionar sem perder tempo. Então, secretarias se articulando, né, favorecendo aí a pessoa com deficiência, vai ser, com certeza, um ganho aí para a nossa cidade, para todo o município de Bauru, com certeza. Bom dia, antes de tudo. Sou o Vander, portador de TEA, transtorno de espectro autista. Desculpe a minha fala simples, mas nos artigos citados dos
4, 5 e 6, em alguns anexos do 6 aqui, o que dá a entender? Como a própria vereadora disse, vai trazer gente de onde para tomar conta dessa coordenadoria? De fora, que tem expertise, e outra coisa, se não colocar alguém que entende a situação da pessoa com deficiência, vai virar, como diz, cabidão de emprego. Tipo, a pessoa fica lá sentado o dia todo, ganha, só vai bater foto em algumas solenidades e por aí, e acabou. Isso que é o perigo. Então, isso aqui tem que ser muito bem revisado. Posso fazer uma pergunta? Eu sou ignorante nesse assunto, tá bom? O que é o ideal para você, o seu nome dele, e para você? Seu nome mesmo? Oriane, tá boa. O que é o ideal para representar, para fazer parte de uma secretaria? Porque, aparentemente, isso é uma coordenadoria. Estou certo ou estou errado? Ok. O que você gostaria, por exemplo, ele aí que também é deficiente, o que você se sentiria bem, tipo assim, eu estou sendo bem representada numa secretaria, não numa coordenadoria. A coordenadoria dependeria de qual secretaria? Me informa, fazendo favor. Bom, a coordenadoria ela teria que ser criada uma secretaria. Sim, qual? Tá certo? Uma secretaria dos direitos da pessoa com deficiência de Bauru. Entendeu? Não ligada, a coordenadoria ela vai ser ligada à Secretaria da Assistência Social. A secretaria ela teria vida própria. Sim. Ela iria gerir todas as demandas que chegassem até ela dentro do município concernentes à pessoa com deficiência. Entendeu? Teria uma autonomia, inclusive financeira. Então, mas, por exemplo, você tem em mente uma pessoa que seria o secretário dessa secretaria, para que representasse vocês, os deficientes, bem, por exemplo? Não, eu acho que eu não tenho ninguém, nenhum favorito no momento. Mas você entendeu? sabe aquele que não serve. Não, eu sei que quem não serve... Não, eu sei que quem não serve, por exemplo, não basta apenas ser pessoa com deficiência, precisa entender da pauta da pessoa com deficiência. Mas precisa ser uma pessoa com deficiência. É óbvio, né? Porque como que você vai colocar em uma secretaria, por exemplo, vamos pegar aí a CEPLAN, como que você vai colocar um médico para gerir a CEPLAN, sendo que ele não entende de planejamento urbano, entendeu? Então, o mínimo que se espera é que seja uma pessoa com deficiência competente, né? Que esteja e que tenha um currículo que possa fazer as políticas públicas acontecerem, né? Então, é isso que eu entendo como necessário para a criação de uma secretaria em Bauru. Entendi. Eu defendo isso, uma secretaria. Entendi. Obrigada pelo esclarecimento. Mais alguma manifestação? Eu sei que, assim, dificilmente nós vamos avançar, né, principalmente agora, nessa final de gestão, para uma secretaria. O que a gente tem colocado aqui em diversas reuniões é que são tantas pautas que estão sendo sempre enfiadas, literalmente, embaixo do guarda-chuva da SEBS, e que são pautas tão completas que, de repente, poderia ser um caminho para aquele prefeito ou prefeita que se dispuser a aumentar essa pauta, para além da assistência social, a criação de uma possível Secretaria de Direitos Humanos, onde as coordenadorias estivessem todas abrigadas numa única parte. Isso seria o ideal, você falou tudo. Uma Secretaria dos Direitos Humanos com todas as pastas. Sim. Entendeu? Seria perfeito, sabe? Isso é um debate importante para as entidades, né, ano de eleição, poder cobrar, né? Porque é uma pauta em que vai estar na mesa. Quem quer permanecer, vai estar na mesa alguns que vão querer voltar, vai estar na mesa alguns novatos, né? Mas, no momento da eleição, não é só ver na TV e achar bonito. Então, quando alguém disser, eu vou criar tal coisa, a gente precisa fomentar esse debate da sociedade e dizer, mas você vai criar como? E você vai subsidiar de que maneira? E vai tirar recursos de onde? Né? O debate tem que ser mais profundo. Eu queria perguntar para vocês aqui, para nós encerrarmos, que dia que vocês consideram mais adequado para o reagendamento? Que aí eu vou enviar novamente a convocação para todos os secretários. Que dia da semana e horário? Eu sei que as dificuldades de locomoção e de comparecimento em horário comercial
acabam sendo mais ou menos o mesmo, né? Exceto para aqueles que estão nas entidades, acaba tendo mais liberdade, né? Em decorrência, inclusive, do interesse das instituições no aprofundamento desse debate que é institucional, né? O que vocês acham? Qualquer dia da semana? Aqui a gente também tem uma limitação de plenário. Horário talvez fosse uma coisa que dê para a gente meio que conciliar aqui, manhã ou tarde. Bom, semana que vem, quinta e sexta, eu não estou em Bauru, que eu estou como vice-presidente do Conselho Estadual dos Assuntos da Pessoa com Deficiência. Certo. Eu tenho reunião em São Paulo e eu gostaria muito de estar participando. Então, se vocês puderem jogar para daqui, na outra semana, de 22 a 26, para mim, tudo bem. Pode ser? Beleza, nós vamos, então, programar. Eu prefiro na parte da tarde. Nós vamos, então, programar de acordo com o plenário, não é? Lembrando que nós vamos levar o máximo possível em consideração. Você conseguiu ver os salários aí, Gui? Eles estão no anexo. Está no anexo? Olha aí no anexo. Essa minha aqui está sem ele. Quanto é? C24 é 6.247. Ah, C27 é 3.628,80. mais 40%. Então, os dois é mais ou menos 6 mil. Não é? Numa cidade cuja média salarial gira em torno de 2 salários mínimos, onde professor, exatamente, na rede ganha 1.600, então nós temos que estar atentos a isso aqui. Cabide não vai virar, porque nós não vamos deixar. E nós vamos exigir que o debate seja profundo, técnico, não é? E adequado. E, Estela, eu só queria salientar que, depois de setembro, quando esse PL aqui foi criado, em momento algum, ele não passou nem pelo pleno do Conselho. Tá? Eu fiquei sabendo quando já estava publicado no DO. Então, essa vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Triste. Nós vamos mandar para Tá. parecer do Conselho. Não vou liberar antes de parecer do Conselho, isso é mesmo muito sendo diretoria nova, né? A Como posse diretoria agora. nova, eles vão definir a comissão, a diretoria dia 25, né, Marcelo? Marcelo faz parte dessa gestão. Perfeito. E ela também. Isso. Então, vocês lá já comecem a fomentar que isso aqui será encaminhado. Vai ser encaminhado oficialmente, porque antes de liberar da comissão, eu vou exigir o parecer do Conselho, como eu fiz com os outros departamentos. Viu? Fiz, inclusive, para poder agora dizer, quando o Conselho senta e faz um apontamento, em que pese não ser um parecer técnico, também não deixa de ser. Não vai ninguém assinando uma RT lá, o parecer do Conselho. Mas há muitos quadros técnicos dentro do Conselho. Então, todos os que chegaram aqui para mim, nenhum pedia que não se criasse o de habitação, nenhum pedia que não se criasse do meio ambiente, entende? E tinha um imbróglio em torno da causa animal. Então, assim, cria-se junto uma responsabilidade pelo que o governo está criando. Então, quando o Conselho discutir e mandar o parecer para nós, isso tem um peso aqui para os parlamentares, porque são pessoas que militam na área e que exercem o controle social. Então, que levem, que façam, eu sei que é sempre com muita seriedade, mas também sabemos que os conselhos são paritários, não é? Que há uma presença igualitária do governo municipal em todos os conselhos, não é? Praticamente todos eles. Mas isso tem um peso para nós. Claro que não é só isso, mas é fundamental. Eu criei esse hábito aqui, que a Ara é minha testemunha. Não voto nada que diga respeito a qualquer causa se tem conselho. Se chegou sem parecer do conselho, eu mando de volta. E faço a reunião pública. Por quê? Porque a história é bonita, porque ninguém altera o posicionamento que você defendeu, né? Você registrou e pediu, ó, eu tenho o seu aval? Você, conselho, controle social, está avalizando? Até para não acontecer o que está acontecendo com a saúde, quando a prefeita decide entregar a UPA do Meridota, porteira fechado para uma entidade, o conselho diz, não aceito, e a prefeita diz, o conselho não tem poder. Aí vai para a justiça e é o que está acontecendo. Isso é muito triste, porque a lei federal, não é, já deu esse poder há muito tempo, e a Constituição, porque quem fiscaliza os recursos de fundo a fundo da saúde é justamente o Conselho de Saúde. Então, dizer, sem referendo da prefeita, as decisões do Conselho não têm poder, para mim, depois daquele episódio de assodamento do Conselho de Álcool e Droga, que aconteceu tristemente do Carnaval
retrasado, não é? Foi muito triste. Esse aí do Conselho da Saúde agora é outro momento muito triste da história municipal em relação ao papel e o poder dos conselhos. E nós não podemos deixar. Nós, sociedade, nós, políticos, com ou sem mandato, nós, membros de entidades, nós, cidadãos, não podemos deixar. Porque o papel dos conselhos é muito importante na história desse país, em todas as fases. Inclusive, esse debate aqui, que não adianta pôr aqui numa lei que pode levar do nada para lugar nenhum, que tem que realizar conferência para ter o plano do decênio. Se você estabelece um plano, esse plano não vai ser respeitado se você não respeita nem o conselho. Não é? Então, não adianta fazer coisa para inglês ver. E é isso que nós vamos exigir. Pode dar um microfone para ele aí, por favor. Ah, já está? Por favor. Pode falar. Vou falar rapidinho, tá? A respeito até da... Só para falar a respeito da coordenadoria, que vai ficar sobre o... ou ficaria, né, sobre o guarda-chuva da SEBS. Eu conheço várias pessoas da SEBS e tenho certeza que lá tem muita pessoa competente, mas eu também converso com as pessoas. Elas não têm a menor vivência com pessoas com deficiência. Então, uma secretaria da pessoa com deficiência, ou até a Secretaria dos Direitos Humanos, com as coordenadoras dentro, teriam treinamentos permanentes, né? Iriam coordenar também, inclusive, treinamentos nas escolas, formações, né, que dentro das escolas, muitas vezes, os professores, além de faltar muitos profissionais lá, não tem muitas vezes não tem própria preparação. Pessoas com deficiência, como a Ariane já falou, a respeito do censo, se você for nos abrigos em Bauru, tem muitas crianças e adolescentes com deficiência lá dentro, né? Então, que os pais, depois que descobrem que as crianças adquirem alguma deficiência, abandonam os filhos. Então, eles estão nos abrigos. Então, uma secretaria com autonomia, com recursos próprios, e teriam também treinamentos permanentes para trabalhar com pessoas com deficiência, não com uma, com duas deficiências, mas com todas. Então, teriam esse treinamento permanente. Por isso que a coordenadoria, do jeito que está sendo implantado, e por quem... e vamos supor também que a prefeita, não estou falando isso, mas vamos supor que a prefeita tivesse má intenção em alguma coisa, como a Mariane falou, que é muito parecida com a lei do COMUD, a coordenadoria é governo, o COMUD é o controle social. Acabando com o controle social, acaba a fiscalização. Entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Com certeza, e nós vamos ficar. Está funcionando, né? Tá. Então, eu agora, como COMUD também, e como a entidade lá da FAPAB, também vou falar como TEA, que descobri que tenho. Então, vou falar também agora como deficiente, também intelectual. Então, eu vou trabalhar por essa gestão e esse COMUD vai ser fiscalização, sim, entendeu? E concordo com a Estela que a gente tem que ter essa coordenadoria, que tem que ter essa, como é que fala? Pelos direitos humanos. A gente tem que ter a criação desse órgão para poder gerir. Não dá para ficar embaixo de asa de SEBS e nenhuma outra secretaria, não. A gente tem que caminhar com as nossas pernas. E aí tem várias políticas aí que estão tudo nesse mesmo barco, como ela falou, que é das mulheres e outras questões que vêm vindo por aí. Então, agora eu vou falar em nome também dos autistas, que sou, vou falar em nome das entidades, e vou trabalhar também em prol de outras deficiências múltiplas que a gente tem por aí. Mas é como falou, se a gente não fizer um censo e a gente não souber o tanto que a gente tem, como é que nós vamos criar uma política voltada para alguma coisa que a gente não sabe nem quantificar? Não dá, não tem cabimento. Muito bem, gente. Pode. Aproveitando aqui que a minha amiga Silvia se colocou, né? Estamos no mês de abril, estamos falando aí sobre os transtornos do espectro do autismo, e eu acho que não poderia perder a oportunidade. Está sendo bastante divulgado, né? 1 a cada 36 crianças
têm o transtorno. Autismo não é moda, autismo é uma necessidade, é um transtorno que precisa ser olhado de perto, que precisa ter políticas públicas também, né, voltadas para essas pessoas, porque todos nós, se não temos um filho, se não temos um parente, vamos estar do lado de alguém que tem uma pessoa com autismo. E assim, né, com respeito a essas pessoas, estou na PAI há mais de 30 anos, aprendi tudo que sei com as pessoas com autismo, sei o quanto elas ensinam a cada dia, mas precisa de atenção. Então, discutir esse assunto realmente tem que ser uma coisa séria e realmente articular políticas para que essas pessoas recebam no seu dia a dia aquilo que lhes é de direito, né? O acesso ao tratamento adequado. Não tem um tratamento adequado para todos. Existe um tratamento para aquela pessoa, para aquele indivíduo, e que precisa ser discutido com muita responsabilidade entre todos os órgãos aí que prestam serviço para essas pessoas. Muito bem colocado. E o vereador Segala também tem a iniciativa do Abril Grenar. Aliás, na próxima segunda-feira, eu já preparei um material para trazer para a tribuna. Eu achei um material extremamente interessante. Estou fazendo uma lei para apresentar. E aí a gente acaba discutindo. É uma das poucas leis que eu vou apresentar nessa gestão, porque eu tenho falado sempre, reiteradamente, eu sou contra a proliferação de leis que não vão ser cumpridas. Mas essa da saúde mental, da prevenção à ideação suicida, é muito grave, é muito séria. Isso é um problema muito grave na nossa cidade. E aí acho que a gente tem que aproveitar esse arco-íris, que agora chega mais uma cor no município, né, para sair do imobilismo, porque a gente continua precisando do arco-íris, o Abril Grenar, Outubro Rosa, Dezembro Vermelho, Setembro Amarelo, porque as políticas públicas ainda não avançaram a ponto de nós não precisarmos, né? Mas eu vi um material que eu achei maravilhoso. E toda vez que nesses debates, pessoal, de primeiro ponto para vencer é o preconceito, principalmente no caso do autismo, porque a maior parte das pessoas vai achar que é teimosia ou frescura, em muitos casos, né? Eu vi um vídeo de uma psicóloga que eu achei fantástico. Maravilhoso. Dicionário do autismo. E aí eu separei para a gente usar na sessão de segunda-feira. Mas você tem toda a razão. Tá? Eu preciso encerrar. Vamos marcar, então, para a semana que a Ariane sugeriu, em atenção aí à participação dela, que vai estar em São Paulo na próxima semana. Agradeço a presença de cada um e de cada uma, e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa reunião às 10h58.